Oi, seja muito bem-vindo a mais um estudo. Às vezes nós nos preocupamos tanto em fazer tudo certo por fora que nem percebemos o que está acontecendo por dentro. É possível seguir regras, manter hábitos religiosos e ainda assim usar tudo isso como uma forma de evitar aquilo que realmente importa. Em Mateus 15, 1-9, Jesus confronta líderes religiosos que defendiam tradições, mas estavam deixando de lado mandamentos claros de Deus. Hoje nós vamos entender por que ele chamou isso de hipocrisia e o que esse texto revela sobre a diferença entre aparência e obediência de coração. Vamos para o texto. Leitura do texto bíblico de Mateus 15, 1-9. Versos 1 e 2. Então alguns fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém para falar com Jesus e lhe perguntaram: por que é que os seus discípulos comem sem lavar as mãos, desobedecendo assim aos ensinamentos que recebemos dos antigos? Versos 3 e 4. Jesus respondeu: e por que é que vocês desobedecem ao mandamento de Deus e seguem os seus próprios ensinamentos? Pois Deus disse: respeite o seu pai e a sua mãe. E disse também: que seja morto aquele que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe. Versos 5 e 6. Mas vocês ensinam que, se alguém tem alguma coisa que poderia usar para ajudar os seus pais, em sinal de respeito, mas diz: eu dediquei isto a Deus, então não precisa ajudar os seus pais. Assim vocês desprezam a mensagem de Deus para seguir os seus próprios ensinamentos. Versos 7 e 8. Hipócritas. Isaías estava certo quando disse a respeito de vocês o seguinte: Deus disse: este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade o seu coração está longe de mim. Verso 9. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Jesus já é conhecido. Multidões o seguem. Milagres aconteceram. Agora chegam líderes religiosos de Jerusalém. Eles não vêm para aprender, vêm para fiscalizar. O assunto parece pequeno: lavar as mãos antes de comer. Mas não é sobre higiene. É sobre tradição religiosa. Era uma regra criada pelos líderes ao longo do tempo. Não estava na lei de Deus como mandamento direto. O que começa como uma pergunta sobre mãos termina como um confronto sobre coração. A crítica começa pelas mãos. Eles perguntam por que os discípulos não seguem a tradição dos antigos. O foco deles está no externo. Jesus não responde defendendo os discípulos. Ele muda o foco. Vocês estão preocupados com mãos, mas estão ignorando mandamentos claros de Deus. Às vezes é mais fácil corrigir a aparência do que obedecer de verdade. Jesus expõe a inversão. Ele pergunta: por que vocês desobedecem ao mandamento de Deus para seguir seus próprios ensinamentos? Aqui está o centro do texto. Não é tradição em si o problema. É colocar tradição acima da palavra. Quando regras criadas por homens ganham mais peso do que aquilo que Deus já disse, algo saiu do lugar. Isso continua atual. É possível defender costumes religiosos e, ao mesmo tempo, desobedecer princípios claros das Escrituras. O exemplo do cuidado com os pais. Jesus cita o mandamento de honrar pai e mãe. Depois expõe uma prática comum da época. Alguns declaravam seus bens como dedicados a Deus. Com isso, diziam que não podiam usar esses recursos para ajudar os próprios pais. Na prática, usavam algo religioso como desculpa para fugir da responsabilidade. Falavam de dedicação, mas negligenciavam cuidado. Isso é sério. Deus nunca pediu que alguém o honrasse enquanto despreza pai e mãe. Aqui vemos algo perigoso: usar o nome de Deus para justificar desobediência. Palavra direta: hipocrisia. Jesus chama de hipócritas. Não é alguém que erra, é alguém que representa algo que não vive. A boca dizia que respeitava, o coração estava longe. Isso lembra o que vemos também em outros momentos, como quando Jesus fala sobre dar esmolas apenas para ser visto pelos outros. A aparência pode enganar pessoas, mas não engana Deus. Adoração vazia. Jesus cita o profeta Isaías: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe. Adoração sem obediência se torna vazia. Cantar, falar, ensinar, nada disso substitui um coração alinhado com o que Deus já revelou. O problema não era cantar. O problema era distância interior. Religião pode continuar funcionando por fora.
mas por dentro estar distante. Esse texto nos chama para a sinceridade. Estou defendendo hábitos religiosos, mas ignorando atitudes claras que Deus já ensinou? Existe alguma área em que uso justificativas espirituais para evitar responsabilidade? Minha fé é só discurso ou prática real? Não é um convite à culpa. É um convite ao alinhamento. Deus não rejeita quem se aproxima com verdade, mas confronta quem prefere aparência à obediência. Ele não procura performance religiosa. Procura um coração presente. Em Mateus 15, 1-9, a discussão começa com mãos sujas, mas termina com corações distantes. Jesus deixa claro: tradição não pode substituir mandamento. Discurso não pode substituir prática. Religião não pode substituir obediência. Falar sobre Deus não é o mesmo que andar com Deus. O convite é simples e profundo: alinhar palavras e coração. No próximo estudo, Jesus continua o ensino e explica que o que realmente torna alguém impuro não é o que entra pela boca, mas o que sai dela. Ele leva a conversa ainda mais para dentro. Um trecho de cada vez. Sem pressa. Vamos orar juntos? Pai, nós te agradecemos por ser um Deus bom e justo. Obrigado pela tua palavra que nos mostra a verdade com clareza. Obrigado porque o Senhor não olha só para o que fazemos por fora, mas se importa com o nosso coração. Nos ajude a não trocar obediência por costume, nem colocar regras humanas acima do que o Senhor já ensinou. Nos ensina a viver aquilo que falamos, para que nossas palavras e atitudes caminhem juntas. Afasta de nós uma fé apenas de aparência e aproxima o nosso coração do Senhor de forma sincera. Abençoa cada pessoa que está fazendo este estudo. Dá entendimento e um coração disposto a obedecer com verdade. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Antes de encerrar, eu quero te lembrar de algo. Esse estudo não termina aqui. A palavra de Deus é viva. Ela continua trabalhando em nós, mesmo depois que o vídeo acaba. Então não trate isso como mais um conteúdo. Leve essa reflexão com você hoje. Se esse estudo te ajudou a entender melhor o texto, se inscreva no canal. Nós estamos caminhando capítulo por capítulo, sem pular as partes difíceis. E se você quer acompanhar mais de perto e receber os próximos estudos, os links dos grupos estão na descrição. Nós seguimos juntos. Um trecho de cada vez. Sem pressa. Te vejo no próximo estudo.